Boa tarde. Boa tarde. Agora mais um episódio da série Diário do Administrador Público. Convidamos duas alunas da Universidade do Estado de Santa Catarina para relatarem uma experiência na universidade. Passamos o primeiro semestre de 2016 no curso de Administração Pública. Bom, na primeira semana era a Semana dos Calouros, na qual o centro acadêmico estava fazendo gincanas de interação entre as turmas. E por isso não tivemos muitas aulas. Então daí na segunda semana de aula, as aulas já estavam estabelecidas, a gente já tinha grade de horários e tudo mais. Era para a disciplina de filosofia ser lecionada na terça-feira, no primeiro horário, das 8h20 às 10. Mas logo na segunda semana, onde todas as aulas já estavam sendo estabelecidas, a gente já não teve essa aula de filosofia. Bom, na terceira semana a gente não teve aula de filosofia novamente, mas dessa vez a gente resolveu ir atrás de explicações. Bom, foi nos dito pelo departamento que nós não tínhamos ainda professor de filosofia. Mais tarde, a gente recebeu um e-mail Do departamento de administração. Isso, exatamente. Que a gente realmente ainda não tinha professor, mas eles já estavam em final de contratação. Na mesma semana, o nosso professor de Sociologia nos disse informalmente que a primeira candidata que tinha sido selecionada no processo não estava apta, por isso que estava demorando, que eles estavam indo atrás do segundo candidato. Então, a gente passou sucessivas semanas sem ter aula e toda semana mais um e-mail informando, na próxima. Isso se estendeu até o final de março, onde foi nos enviado um e-mail dizendo que dia 5 de abril iam começar as aulas. E foi finalmente o que aconteceu. Dia 5 de abril, terça-feira, nosso professor de filosofia chegou e numa conversa com a gente ele informou que ele não tinha certeza se era ele que ia dar continuidade nos conteúdos. Porque, embora a primeira candidata não estivesse apta, ela estava recorrendo da decisão que tinha colocado ele em sala de aula. Bom, mas após muitos contratempos, ele finalmente foi contratado e pôde concluir o semestre com a gente. Refletindo sobre a situação como um todo, a gente chegou a várias conclusões. E ainda a gente conseguiu observar vários conteúdos que são dados em sala, na prática. Pelo fato da situação como um todo não ter sido explicada de uma maneira que fosse preocupada com o nosso entendimento, nem quase nada esclarecida para nós, isso gerou muitos boatos e controvérsias. E isso acaba acontecendo quase que cotidianamente no serviço público, que é o quê? A falta de transparência dos serviços. Essa transparência, ela veio com um novo serviço público. Dentro do novo serviço público, a transparência é responsável pela confiança, dentro e fora das organizações. Ainda sobre as falhas e os demais envolvidos na situação, percebemos a insegurança gerada em todo o processo, predominando a ação administrativa não racional, na qual os envolvidos são tratados como meros instrumentos de conhecimento, tendo suas angústias e ansiedades ignoradas. Procurando soluções e sugestões para a situação como um todo, a gente concluiu que a já consolidada burocracia, que é responsável por organizar e tornar eficientes os procedimentos, ela deve ser aplicada com uma margem de possibilidades e considerando ainda a flexibilidade das decisões. Mantendo a administração pública no seu conceito mais atual, conservando a previsibilidade, somado à espontaneidade, a surpresa e o caráter emocional do indivíduo. Para alunos que acabaram de ingressar na vida acadêmica, é claro que a situação foi um tanto quanto assustadora, visto que a gente teria que repor o conteúdo de qualquer jeito para realizar as avaliações da matéria. Embora no começo a gente tenha ficado um pouco com raiva da situação, pelo descaso, até com uma certa raiva do professor. Mas depois ele pegou o ritmo da turma, conversando com a gente e tudo mais, ele acabou percebendo que o cronograma inicial dele era inviável diante do tempo que a gente tinha. Então ele sugeriu que ao final de cada aula ele lançaria uma pergunta. E essa pergunta deveria ser respondida de 15 a 30 linhas e entregue para ele na próxima aula, gerando assim mais notas para a gente preencher ao longo do semestre.
Ainda nesse contexto, ele sugeriu uma palestra num sábado sobre teoria da justiça, convidando palestrantes para discorrer e discutir. Acabou com uma experiência que no primeiro momento tinha gerado grande estresse tanto para os alunos, que ficaram receosos com a da disciplina, quanto para os professores. Ela trouxe notórias experiências para ambos os lados, além da bagagem de conhecimento que o professor nos propiciou. Bom, é claro que nenhum de nós gosta de ficar tanto tempo sem aula, ainda mais sabendo que o conteúdo deve e vai ser reposto de uma maneira puxada e às pressas. Mas essa experiência serviu pra gente perceber que as coisas não necessariamente precisam ser feitas sempre da mesma maneira e que às vezes elas podem, com flexibilidade, promover ganhos para ambos os lados. Bom, como turma, a gente percebeu a força que um grupo tem diante das situações. Desde a procura por informações, sempre respondendo em nome da turma e não só de um indivíduo, e diante da inconformidade geral. E também quando o professor chegou, a gente tentou sempre conversar com ele, mostrar os nossos pontos de dificuldade e ele também os dele, fazendo com que ambos se adequassem às condições que era permitido, que a gente tinha, trabalhasse exatamente com aquilo que a gente tinha em mãos. Reforçando a ideia de que procedimentos e tarefas possuem várias maneiras de serem executados, e cabe a nós, futuros administradores públicos, indagar e mudar aquilo que for necessário.